E se eu te disser que ter nome sujo pode ser a solução para as tuas dívidas? O que você ia me falar? Que eu tô louca? Não, calma que eu vou te explicar tudinho. Eu vou te contar uma coisa que muitos bancos não vão gostar que eu te conte, tá? Eles provavelmente vão me criticar bastante, mas eu acho que é muito importante e necessário você saber disso e vai te beneficiar bastante. Então, bora enriquecer! O Brasil é um país onde a gente tem muitos endividados. Mais de 70% da população hoje é endividada e dentro disso, mais de 30% desses endividados são inadimplentes, ou seja, estão com as contas atrasadas. É uma verdade, né? A gente tem que entender, tem que conviver com isso, melhorar cada vez mais. E hoje tem muitas pessoas que têm dívidas, mas assim, muitas mesmo, até porque eu já atendi dezenas, centenas de pessoas nessa condição, tem mais de 50% do salário tomado apenas para pagar parcela. Às vezes você vê a pessoa tem 80%, 90% do salário apenas para pagar parcelas de empréstimos, dívidas, financiamentos e vai vivendo ali com cheque especial, devendo aqui, pegando mais empréstimo ali. Então, essa é uma realidade. E, infelizmente, as pessoas que estão nesse tipo de situação aqui dificilmente vão conseguir sair das dívidas fazendo do jeitinho certo, né? Que é pagando todas as parcelas bonitinho em dia, sem atrasar nada, mês após mês. Realmente vai ser uma coisa muito difícil de acontecer. E é aqui que entra o segredo que os bancos não querem que eu te conte. Presta bem atenção, porque hoje você vai aprender uma coisa, olha, que vai explodir a tua cabeça. No Brasil, a gente tem taxas altíssimas para empréstimo de dinheiro, mas muito altas mesmo. Nossa, não dá nem para comparar com outros países. Claro, a gente também não dá para comparar a economia de um país com outro, mas realmente o Brasil sempre ganha disparado de países com taxas mais caras aqui, principalmente para emprestar dinheiro, né? Em muitos casos, você paga em juros mais de 10 vezes o valor do contratado lá no empréstimo, né? Então, por exemplo, se você pediu emprestado R$1.000, é bem possível que você vá acabar pagando R$10.000 no final do teu empréstimo. Isso porque quem paga mensalmente, sem faltar, sem falhar nada, nenhuma parcelinha, vai pagar pelo seu empréstimo, né? Pelo empréstimo da pessoa e também vai pagar pelas outras pessoas que não pagam os seus empréstimos em dia. Aí a gente volta ao começo do vídeo que eu acabei de falar, que a gente tem muitos endividados no Brasil. Então sim, você vai pagar pelo teu e vai acabar pagando pelos outros. Porque a taxa de inadimplência, como eu mencionei, é muito alta hoje no Brasil. Mais de 30% das pessoas são inadimplentes. E por esse motivo, para os bancos acabarem tendo lucro, é sim preciso cobrar muito mais alto para aquelas pessoas que conseguem pagar regularmente o empréstimo, o dinheiro ali, continuarem pagando e arcarem com outros prejuízos que eles sabem que vão ter. Então tá. Então de 5 pessoas, 2 não vão pagar, a gente vai ter que cobrar um pouco mais caro dessas outras 3 para conseguir compensar e conseguir ter dinheiro para continuar emprestando e girando mais dinheiro e tendo serviços, né? E o pior que acontece aqui é o seguinte, sabe aqueles feirões de negociação, onde eles dão desconto em dívidas e acabam negociando aquelas dívidas antigas que você tem? Você vai lá ver dívida que você tinha de 20 anos atrás, ver dívida de 2 anos atrás, umas dívidas que você, ficava doido lá vendo como que você ia conseguir pagar, decidiu parar de pagar e hoje você descobre que com R$400 você consegue quitar. Pois é, se você não tiver inadimplente com o teu empréstimo, se você não tiver devendo, né, se estiver em dia, sabe o que vai acontecer? Eles vão chegar lá no feirão, eles vão olhar e falar assim, pois não? Ah, nome sujo? Pois é, mas você não tem. Não vai dar pra fazer nada, tá? E tchau! Não faz negociação com pessoa que tem nome limpo. Não tem como. Porque você tá pagando em dia. As coisas estão certinhas. Por que vão negociar com você se você tá conseguindo pagar suas contas em dia? Se você tá conseguindo arcar com aquilo que você cumpriu, se você se dispôs lá para um banco, para uma financeira, tanto faz que você ia pagar uma parcela de R$500 no mês e todos os meses você chega lá e você paga os R$500, pra eles tá tudo bem, não importa. Olha, não tá nem aí. Se você tá atrasando outras contas, se você não tá comendo o que você gostaria de comer, se você tá deixando de fazer alguma coisa,
Sério, mas você tá pagando os R$ 500? Então, show de bola, é isso que importa, entende? Então, se você não está inadimplente, não tem o que você fazer lá, porque não tem o que negociar, afinal, você está pagando tudo em dia. Em muitos casos, nessas negociações, muitas pessoas conseguem descontos em dívidas antigas, como eu mencionei, no valor de mais de 50% da dívida, às vezes até mais, porque eles acabam cobrando só o valor mesmo da dívida inicial. Então, como eu já mencionei antes, digamos que você pegou lá um empréstimo de R$ 1.000 e no final ia dar 10 mil e aí mais juros ia dar 15, 20, atrasou, já estava em 30 mil. E aí a tua dívida inicial era 1.000, você vai pagar aqueles 1.000 lá. Entendeu? Então, por isso que você consegue valores, assim, extraordinários nesse tipo de feirão de negociação. E por que aceitam esse tipo de negociação nesses feirões? Bom, porque é muito melhor para o banco, para uma instituição receber que seja os R$ 1.000 lá de trás, que você estava devendo, do que ficar esperando uma vida inteira você pagar lá os 30 mil que você está devendo hoje, que você não vai pagar. Então, para eles é mais jogo aceitarem uma negociação muito menor do que ficarem lá sentados esperando a vida inteira e te ligando, né? Os bancos, eles dão essas pessoas que estão com o nome sujo, a maioria delas, como um dinheiro perdido. Ou seja, é um dinheiro muito difícil de recuperarem, já que muitas delas estão sem pagar ali há 1, 2, 3, 5 anos, seja lá quanto tempo for. E por esse motivo eles acabam aceitando receber esse valor menor que eu te disse pelo empréstimo aí do que não receber nada. O que você prefere? Você prefere receber R$ 1.000 hoje ou a promessa de ganhar R$ 30 mil daqui de edição nunca? Pô, R$ 1.000 hoje, né? É óbvio, porque não deu certo até agora as outras negociações, não deu certo as outras tentativas. Por que a pessoa vai, então, um dia falar, agora sim eu vou pagar os outros 30 mil que eu tô devendo? Não vai. Então é mais fácil receber realmente esse valor menor. Porém, quem paga os empréstimos regularmente é o cliente ideal que o banco quer, né? Aquele cliente fofinho. Por quê? Tá cumprindo com as suas obrigações, tá pagando muitos juros, não tá dando dor de cabeça, não tá tendo inadimplência, tá simplesmente fazendo o que tem que ser feito, que é pagar, que é devolver o dinheiro do banco para o banco todos os meses e com os juros em cima dele mês a mês. É muito difícil vir aqui julgar e dizer, e você também julgar e dizer se isso é certo ou não, se é justo ou não, né? Afinal, quem contratou o empréstimo sabia quais eram as condições do empréstimo desde o início e acabou concordando com elas, né? Sabia que você ia pagar uns juros altos, sabia que naquele momento você estava precisando de dinheiro e alguém, um banco, uma instituição foi lá e aceitou, né? Confiou em emprestar o dinheiro para você. Então a gente não pode pintar um lado como super bandido e o outro como mocinho. A gente tem que entender os dois lados, né? Então, a partir do momento que você entende que você consegue se beneficiar de algumas coisas, é aí que você tem que aproveitar, né? Eu também não acho que seja vantajoso você deixar de pagar a tua dívida, tá? Eu não acho que isso é válido, você deixar ficar negativado para tentar uma negociação. A não ser em casos realmente extremos e específicos, tá? Aí sim vale a pena você refletir, você pensar sobre deixar de pagar ou não as tuas dívidas, tá? E eu já vou falar um pouquinho mais deles, tá? Mas não pense... A Júlia falou aqui pra mim sobre deixar o nome sujo. Vou deixar pra ti. Não faça isso, tá? Por que eu não acho que vale a pena você sujar o seu nome assim só pra tentar uma negociação? Primeiro deles é a dificuldade de você conseguir um novo crediário, tá? Vai demorar, sim. O principal efeito é a dificuldade de você conseguir novos créditos aprovados. Isso inclui crediário em loja, cartão de crédito, limite na conta, aprovação em um novo banco, tá? Financiamentos, empréstimos consignados, ou seja, tudo que tem a ver com você pedindo empréstimo para outro lugar vai ficar um pouco mais complicado. Então, se você quiser tentar um financiamento de uma casa, né, um imóvel, vai ter que limpar o seu nome antes de conseguir, sim, ter esse crédito aprovado, tá? Pode parecer uma coisa fácil de resolver, mas sempre aparece uma situação ali que acaba que nome sujo, sim, atrapalha demais. Segundo ponto que eu não acho que é interessante é você acabar perdendo negócios. Porque se você é trabalhador autônomo que emite notas fiscais a partir do seu CPF,
É muito importante você lembrar que clientes em potencial podem sim conhecer a situação do seu nome, tá? A partir de uma simples consulta do seu CPF, tá? Eles podem lá consultar CPF de terceiros e vão ver o que está acontecendo ali. A consulta indica se a pessoa está negativada, se a pessoa está com o nome sujo, né? E essa informação pode sim acabar tendo um impacto muito ruim, negativo na decisão do cliente antes de vocês fecharem um negócio. Terceiro lugar é porque você pode ser barrado em concursos públicos. E alguns editais de concursos públicos, né, para serviços públicos, cargos públicos, determinam que uma pessoa inadimplente não pode assumir determinados cargos, tá? E isso ocorre especialmente em instituições financeiras. Há casos de concursados que conseguiram na justiça o direito ao cargo, mas esse processo pode acabar sendo muito longo, desgastante, e você vai acabar gastando um tempão, né? Bom, então esses são os 3 pontos que eu não acho que você deva deixar o seu nome sujar apenas para tentar uma negociação, caso as coisas estejam indo bem, tá? Outra coisa aqui, uma balela que existe, é aquela historinha de que dívida caduca, né? Caduca depois de 5 anos. Gente, a dívida continua existindo igualzinho, tá? Isso não existe de dívida caducar. O que acontece é que o credor ainda vai ficar com o valor pendente de pagamento na instituição financeira. O seu nome vai ficar lá apitando que você é um devedor, tá? O que eles não podem fazer é cobrar você de algumas maneiras, tá? Eles não podem mais chamar você judicialmente para pagar, mas eles podem vender a tua dívida para uma outra instituição, aquelas que ficam ligando 40 vezes. Eles podem sim entrar com outros recursos, tá? Então não existe isso já, dívida caduca. Se fosse assim, pô, de verdade, eu tava com um jatinho, um helicóptero, um iate, uns 3, 4 carros importadaços, maravilhosos. Falava, tudo bem, daqui 5 anos caduca. Para, né? Óbvio que não caduca. E de novo você vai voltar àquela tua situação lá, tá? Não vai ficar situação boa pra ti, não. Ah, caducou, ninguém vai saber. Claro que vão. Tem histórico ali. Não cai nessa não, tá? E se você tá gostando do vídeo até agora, já deixa o like aqui pra mim, porque assim eu entendo que você tá curtindo e trago mais vídeos desse tipo aqui pra você. Tá, ok, mas então em quais casos é interessante você ter o nome sujo? Qual caso nome sujo pode ser uma solução? Bom, naqueles casos em que as dívidas estão tão grandes que fica quase impossível você viver por conta dessas dívidas. Então, caso onde as dívidas consomem 40%, 50% do teu salário ou mais. Então, nesse caso aqui, é sim possível você pensar em ficar com o nome sujo para poder tentar sair das dívidas, né? Nesse caso, antes de você pensar em ficar com o nome sujo, é importantíssimo e essencial você pensar em fazer um planejamento, fazer uma renda extra, fazer vários sacrifícios, sim, para tentar diminuir, enxugar e conseguir pagar ou antecipar o máximo possível que você consegue dessas dívidas. Porém, em alguns casos, principalmente em famílias que têm dependentes, fica quase impossível, muito difícil disso acontecer. Você pode optar por ficar inadimplente em algumas dívidas enquanto você vai pagando outras. E aí você vai lá, espera um feirão para negociar, vê lá o que tá atrasado e vai juntando dinheirinho para conseguir pagar elas assim quando for possível, né? Então, digamos, você tem 5 dívidas, escolhe, sei lá, 2 para deixar de pagar e aí você vai pagando e termina as outras 3 e juntando dinheiro, tá? É assim que você vai conseguir sair o mais rápido possível. Nesse caso aqui, ter nome sujo vai acabar sendo um benefício inesperado para você, né? Porque você não vai mais poder contratar nenhum empréstimo, não vai mais ter cartão de crédito, empréstimos consignados, limite, vai tudo acabando ali, né? E isso é uma coisa muito comum em quem é descontrolado financeiramente, acabar usando esses recursos e acabar se endividando cada vez mais, né? E por desconhecimento, por falta de controle mesmo, não percebe o que está fazendo e aí soca um empréstimo atrás do outro, né? Piorando a situação em várias instituições financeiras. Então, nesse caso aqui, já que você já está endividado mesmo, já está com o nome sujo, o que você vai fazer? Procura também, tem que fazer seu planejamento, renda extra, vende o que tá parado, vai atrás de mais grana, escolhe poucas dívidas para deixar de pagar e vai quitando o resto, tá? Assim eu te garanto que você vai conseguir sair das dívidas o mais rápido possível, em vez de você ficar tentando equilibrar ali 10 pratos na mão de uma vez só e não conseguindo
equilibrar nenhum deles, né? Enfim, nenhuma dessas situações é a situação ideal, é legal, super agradável, mas se você tem dívidas, você tem que saber dessas suas opções, sim, e tem que buscar o melhor pra você o quanto antes. E se você tem mais alguma dúvida, manda pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou ter maior prazer em te responder, tá bom? Beijos e até mais!